Eu não acho uma boa a gente ficar na comunidade, porque eles já têm muita treta com a gente. E eu acho bom a gente ir pra Muito outro bom dia, espaço. Samuel. Tudo bem com você? Tudo, Tudo jóia? Liga aqui tudo jóia. para dar um alôzinho. Ah, Inteiro. não, Não quer? Tá não. vida? Tô Tô brincando. Como é que estão as coisas por aí? Tá tudo jóia? bem, tão Falando ótimas. bastante, tá dando conta aí de tudo? Uhum, tá. Tá indo tudo Beleza. certo. Vocês estavam tendo live class antes? Estava rolando live class antes? Sim, sim. Entendi. Eu mandei mensagem lá no grupo informal nosso, né, do WhatsApp, falando pra galera que É, em breve começaremos. Eu entrei até um pouquinho. eu vi. Tem uma galera que já começa a vir, tá esperando, né? A gente já vai iniciando por aqui. Espera só alguns minutinhos, então. Uhum. Começamos. E você tem alguma dúvida em relação às semanas anteriores, querido? Quer que eu te ajude em alguma coisa, aproveitando que você já está aí online? Por enquanto não, por enquanto nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida? Hoje nós vamos avançar um pouquinho mais, falar a respeito do tema que nós estamos discutindo, né, que é justamente sobre a filosofia na Antiguidade Clássica. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a filosofia helenística. E aí eu vou fazer Uhum, já a correção dos exercícios que eu havia passado em aulas anteriores, beleza? Acho que se uhum. tiver alguma dúvida também, é o momento ideal de você colocar ela, apresentar ela, enfim, e os demais também. E fora isso, em casa, o que você está aprontando? Tá tranquilo em casa? Não tá saindo não, né? Não, tô não. Ah, tá aí de quarentena, né? Uhum. Muito bom. Meu áudio tá bom? Tá Só- dando legal? Tá bom. Só o problema é que meu pai trabalha viajando e aí ele tem que viajar. Aí a gente Ah, é tem um pouco verdade. de Eu receio. lembro. Eu lembro desde o ensino fundamental que você sempre falava, né? Que seu pai viajava bastante para vários Uhum. lugares, né? O problema é que agora ele tem que viajar pro Rio de Janeiro, ele tem que ir de carro. 8 horas de Putz, viagem. nossa, coitado. Aí vai ser um baita do Uhum. desafio, bicho. É, E o duro que lá também a coisa tá complicada, né? Do vírus, né? tá. Uhum. Bom, mas tomara que ele viaje em segurança, tranquilidade e não aconteça Uhum. nada com ele, tá certo? Os meus votos mais sinceros aí. Obrigado. Imagina, imagina. Bom, esperando a galera entrar, o pessoal provavelmente vai entrar meio em cima. Tava rolando live de quem? Da Vivi? Isso. Ah, entendi. E deu certo? Parece que ela mandou lá que caiu no grupo. O que tá rolando? Deu. Não, é porque ela tava falando aí o Live Class fechou. Ah, o Zoom, né? Pra variar, né? Uhum. O Zoom tá meio maluco, viu, cara? Tem hora que ele fala que é 40 minutos, né? O tempo, né? É, Só que aí você vai ver, tem hora que fica 50 minutos, tem hora que em 35 cai. É uma verdadeira. tem vezes que, Então, que some o tempo. exatamente. Tem vezes que some o tempo, aí você não, você perde o controle, né? Em relação É. ainda tem, ou se já foi, se não foi, enfim, o que acabou acontecendo. Eu comecei 5 minutinhos antes, até aqui eu já entrei. Eu quero tentar terminar hoje com uma folguinha aí de uns 3, 4 minutinhos antes, para vocês poderem dar uma respirada antes da próxima live class, entendeu? Ah, mas hoje não tem mais nenhuma, a sua é a Ah, última. hoje não tem mais? Hoje já fechou? Achei que tinha mais É, uma ainda. são só 2 por dia. Ah, entendi, entendi. Eu vou ter depois uma. Eu emendo mais uma com o terceiro ano do ensino médio depois. Bom, Uhum. logo também o Bruno, vamos deixar ele entrar aqui, né? Vamos ver quem mais. O Douglas também está chegando na área. Seja muito bem-vindo, Bruno. Tudo bem com você, querido? Ele não tem microfone, ele Ah, vai ele só está pelo sem chat. microfone, entendi. É. Douglas, seja muito bem-vindo, meu querido. Douglas está entrando também na sala. Bom dia, Bruno. Bom dia, pessoal. Bom E dia, aí, querido. Como Douglas? é que estão as coisas? Tudo bem? Boa aula para vocês, tá? Obrigado, viu, Douglas, por você ter vindo aqui dar um bom dia pra gente, estar aqui com a gente também na live, viu? O Vitor também está entrando. Prazer. Boa aula aí, pessoal. Obrigado, querido. Para você também, uma boa aula, um bom trabalho, viu? Se possível, quem puder, galera, abra a câmera, né? Se possível, for, enfim, o microfone também, para a gente dar um alôzinho nesses minutos iniciais aqui da nossa aula. Também é um momento que vocês podem se cumprimentar, enfim, se ver um pouco, né? Ainda que de maneira virtual, acho que é bacana e importante também. O Vitor está entrando. Vitor, muito bom dia, tudo bem, querido? Vitor? Será que ele está sem microfone também? Não, não, ele tem microfone. Tem microfone. Então ele deu aquela famosa miguelagem, né? Ele entrou, mas não tá ali na frente. Clicou e saiu correndo. Deve tá dormindo ainda, não deve estar acordado muito bem, não. Tá certo. O Boiano, Marcos Boiano tá entrando também. Marcos, muito bom dia, tudo bem, querido?
Nem nada. Goiânia. Ah, não, bom dia, ó, aqui o Lotus já deu bom dia, ele falou, ó, meu fone quebrou. Legal, Lotus, fica tranquilo. Ah, o Vitor Bastos também tá falando que tá sem fone. Eu nunca vi, cara, essa galera é realmente destruidora de fones, né? O É incrível. do terceiro ano disse que tá sem fone e tal. Tô tentando É entender. incrível como eles quebram um fone por mês. É, não é possível. O Matheus tá entrando. Muito bom dia, Matheus. Tudo bem com você, querido? Bruno, beleza? Ah, tudo jóia? Como é que você tá? Tudo bem. Muito E bom, você? muito bom. Eu tô bem, eu tô bem. Gente, para quem está entrando agora, vou reafirmar o pedido aí, né? Esses minutinhos iniciais são os minutinhos que a gente pode se cumprimentar, conversar, esses 4, 5 minutinhos no começo aí. Então, quem quiser ligar a câmera, pode ligar para dar um alô. Também estou com saudades de vocês para poder conversar uns com os outros. O Bruno já me disse que está sem microfone, o Vitor também falou que o dele está quebrado. Ana, tudo bem com você? Ana Laura ou Ana Beatriz? Não, Ana Laura, só tá você por enquanto. A outra... Ah, tá. Eu tô bem, Bruno. E você? Tudo jóia, querida. Como é que estão as coisas por aí? Tá caminhando bem? Ah, indo, né? Tranquila? Ah, indo. Aham, tô bem, tô bem. Então, legal. Deixa eu colocar aqui só o recurso de salvar o chat. Depois salvar as mensagens, caso alguém faça uma pergunta ao longo da nossa aula aí, e depois eu não consiga respondê-la em sala de aula ou fique para trás. Vamos ver, agora a Ana Beatriz está entrando. Ô, gente, eu só vou pedir um pouquinho de paciência, esperar mais alguns minutinhos para que mais pessoas entrem, para a gente efetivamente começar, tá bom? Só mais um minutinho aí, e aí a gente já inicia. Agora, eu fico impressionado que vocês têm uma timidez gigantesca diante das câmeras, ou então vocês acompanham a aula do celular deitado, encapotados na coberta, né? Das duas, porque ninguém abre a câmera. É impressionante, né? No sexto ano é até divertido, porque a galera disputa para abrir a câmera, para falar, para estar aí junto e tal. Né? Aqui no médio a galera nem dá o ar da graça, quase, quer ficar só numa boa lá. E a gente tem saudade, viu, gente? A gente quer ver vocês também, viu? Deixa eu ver, a Ana Beatriz entrou. Muito bom dia, Ana. Bom dia. Aí, muito bom dia. Vitória também está entrando. Muito bom dia, Vitória. Camila entrou. Bom dia, Camila. Tudo jóia? Camila. A galera dá aquela entradinha e depois foge, some, né? Vitória, bom dia. Tudo bem? Tudo. Opa, aí, legal. Vitória tá aí. Gutinho tá entrando também. O pessoal estava em outra live class, né? Como a gente estava comentando, saiu da live class de português, está vindo agora aqui para a nossa de filosofia, tá certo? Bom, eu já vou dando algumas instruções que são instruções fundamentais antes de começar efetivamente a nossa aula de hoje, realizar o compartilhamento da tela. A primeira instrução fundamental para vocês é a seguinte, pessoal, caso vocês tenham dúvidas, tá? No nosso horário de aula eu fico à disposição ali na plataforma, vocês podem mandar mensagem para mim pelo chat, a gente conversa, eu estou aqui para poder ajudá-los da melhor maneira possível, embora à distância, tá? Vocês também, eu sempre deixo essa possibilidade nos formulários, caso vocês tenham dúvidas pontuais ali em relação às atividades que vocês estão realizando, para que vocês possam justamente inserir ali a sua dúvida, enfim, fazer uma sugestão ou algo nesse sentido. Eu já estou corrigindo, obviamente, as tarefas, estou verificando, checando aqui, lembrando que é fundamental que vocês enviem aí as atividades, que vocês participem da Live Class, enfim, vocês se apropriem de todos esses instrumentos que têm aí à disposição nesse momento do nosso ensino e aprendizagem remota. A Camila mandou uma mensagem no chat, meu microfone também não funciona. Eu acho que eu vou mandar fazer uma investigação mais profunda a respeito desses microfones, hein, gente? Tô achando que tem alguns lotes aí que não... E não o Bruno Lotes, obviamente, tá? Mas que tem alguns lotes de microfone aí que estão vindo com defeito, porque não é possível, hein, pessoal? Mas legal, Camila, bacana você estar aqui. Bom, sem mais delongas, vamos começar. Quem for entrando depois, Paulo está chegando também na área, eu vou admitindo aqui na nossa conversa. Eu começarei fazendo justamente o compartilhamento da tela para que vocês possam acompanhar depois com calma. Espera só um minutinho, deixa eu só salvar aqui, botar na área de trabalho aqui depois, a outra live class que eu havia feito, para que ela já possa salvar na pasta correta. Bom, vamos lá então. Vamos começar aqui fazendo o compartilhamento da tela.
Legal, vocês já estão aí com a minha tela em mãos, diante do visor de vocês, e a gente vai começar a nossa aula de hoje, beleza, galera? Quem tiver eventualmente alguma dúvida, já sabe o procedimento, utilize o chat aí, faça a pergunta pelo chat, e eu vou aqui ao longo da exposição também, vendo as notificações chegando e vou tirando essas dúvidas de vocês. Bom, vamos avançando. Tem um memezinho aí no início, até porque depois eu costumo fazer da seguinte forma, vocês já estão acostumados com isso. Quando a gente faz a live class, eu carrego a live class depois num slide, num espaço específico dentro da nossa aula, para que todos os conteúdos fiquem ali disponíveis para vocês, de maneira melhor organizada, enfim, e para que fique mais fácil justamente para que vocês possam acessar aí, tá? Então já está aqui, ó. Vamos adiante. Nós estamos justamente estudando um pouco mais a respeito da filosofia na Antiguidade Clássica e também a filosofia medieval. Além dos conteúdos que nós temos na apostila mais para frente, eu separei alguns conteúdos a mais, ou seja, dei uma enxertada, dei uma aqui, tá? Alguém mandou alguma coisa? Alguém falou alguma coisa? Eu falei, não. Quem que falou? Ana Beatriz. Ana Beatriz. Vai lá, Ana. A Luana disse que está tentando entrar e você não aceitou. Admitiu. Agora apareceu para mim. Perfeito. Obrigado. Desculpa. Geralmente, não, imagina. Eu deixo os microfones mutados, mas com a possibilidade de vocês, obviamente, interagirem, participarem, porque é importante também, às vezes vocês têm alguma coisa a falar, uma dúvida pontual, querem acrescentar, olha lá, o Renato também está entrando, querem acrescentar alguma coisa específica naquele momento que eu estou falando, e eu acho bacana essa interação para ser o mais próximo possível justamente da sala de aula. Vocês, como estão no ensino médio aí, sei que tem mais responsabilidade com o uso do microfone. Então, vamos que vamos, galera. Continuando, dando sequência, na nossa última, depois aqui vai ficar o espaço da live class, na nossa última aula, ou seja, no nosso último encontro, nós tivemos aquele formato de aula diferente. Espero, aí eu recebi a devolutiva de alguns de vocês, né? O Otávio também está chegando aqui. Eu recebi depois a devolutiva de algum de vocês. Se vocês curtiram, eu fiz daquela forma de mangá, de história em quadrinhos, para tentar terminar de explicar a parte que estávamos estudando, que é sobretudo em relação ao pensamento do Aristóteles, né? Então nós verificamos aí basicamente o pensamento aristotélico, como funciona, quais são os princípios, qual é a sua contribuição para o campo da metafísica, a diferença que ele estabelece ali, sobretudo no que diz respeito à questão da forma, enfim. E hoje a gente vai até rever um pouquinho disso mais para frente, quando avançarmos para tentar fazermos a correção dos exercícios, tá? Nessa live class de hoje eu vou tentar mais ao final dela passar rapidamente, fazer a correção dos exercícios e aí um momento também que vocês podem tirar as dúvidas, beleza? Mas avançando, um ponto importante que vocês precisam entender é que depois de todo aquele apogeu que nós verificamos na sociedade, na atividade clássica, sobretudo da Grécia Antiga, enfim, da sociedade ateniense, que é uma sociedade marcada por grandes inovações do ponto de vista cultural, do ponto de vista do legado que deixou, sobretudo, para o pensamento, para a filosofia, nós vamos passar por um processo histórico que vai ser justamente aí de conquista de boa parte desses territórios pelo Império Macedônico, ou seja, nós estamos falando aí justamente do Alexandre o Grande. E esse momento, ele é um momento que vai ser marcado por um forte sincretismo do ponto de vista das culturas. Por quê? Porque a civilização macedônica, enfim, todo esse domínio do Alexandre o Grande vai fazer com que o Império ele tenha uma extensão do ponto de vista geográfico grande, tá? E aí essa extensão vai fazer com que, inevitavelmente, sob o mesmo Império, fiquem diferentes povos. Então, esse é um momento que a gente chama aqui na filosofia, e que inauguramos essa nova parte, né, que a gente chama justamente aí de filosofia helenística, tá? Então, o que vai acabar acontecendo, galera? É um período, é um momento em que nós vamos verificar, que nós vamos estudar de maneira um pouco mais tranquila as grandes escolas filosóficas. Eu sei que quem já foi aluno meu ano passado, devido principalmente ao que era o material antes e que é o material nosso agora que estamos utilizando, nós já passamos por esse período das escolas filosóficas de maneira não tão aprofundada assim, e aqui eu vou tentar esmiuçá-los para que fique bem claro para vocês, tá joia? Um primeiro ponto, que é um ponto fundamental, uma questão fundamental que eu quero que vocês entendam, é que a filosofia helenística, ela diz respeito a essas grandes escolas filosóficas que tiveram, portanto, alguns expoentes significativos para a galeria dos filósofos ou para a galeria do pensamento filosófico, tá? São 4 as escolas, tem mais algumas, tá? Mas 4 em especial que tem muito destaque, 4 que geralmente, quando pedidas, são pedidas também aí nos vestibulares,
que é o caso da escola cínica, ou seja, o cinismo, o epicurismo, que o próprio nome já diz que o principal filósofo é o Epicuro, o estoicismo e também o ceticismo. Elas guardam algumas semelhanças entre si, tá? Principalmente a perspectiva um pouco mais prática, vamos dizer assim, né? As questões que são colocadas por essa filosofia ou por essas escolas filosóficas são um pouco menos de ordem metafísica, contemplativa, como era a filosofia, portanto, socrática, vamos pensar assim, né? Aquela desenvolvida por Sócrates, Platão e Aristóteles, tá? Então ela é uma filosofia que ela está situada nesse novo momento histórico, que é um momento histórico de encontro justamente de elementos da cultura mais oriental com a cultura ocidental, que era a característica do mundo grego antigo, tá certo? Não é à toa que esse período helenístico vai fazer com que, quando Alexandre o Grande, principalmente, passa a dominar esses territórios da Grécia Antiga, ele não vai simplesmente suplantar a cultura, jogá-la fora, enfim, destruir o legado cultural. Não, esse legado cultural ele vai sendo incorporado à construção do Império Macedônico. Então, o período helenístico ele compreende aí os séculos 3 e 2 a.C., que eu tenho plena certeza que vocês já estudaram com o nosso querido professor Douglas em História também, lá atrás, tá? E é um período em que os gregos estiveram sob domínio, aí, portanto, do Império Macedônico. Ele é um período de grande sincretismo cultural, como eu estou colocando aqui para vocês, como eu estou abrindo essa parte da nossa reflexão aqui para que vocês compreendam o momento em que ele está inserido, e que foi, portanto, aí, formado por essas contribuições de diferentes sociedades, de diferentes civilizações pretéritas que existiu, como é o caso, principalmente, aí da civilização egípcia, da Mesopotâmia, da Síria e também da Pérsia. Então, imagina o nível de sincretismo, o nível de mistura cultural. E a toda essa mistura cultural foi incorporado principalmente os valores, as tradições, enfim, elementos da religião e, sobretudo, também elementos da filosofia clássica da Atenas, da Grécia Antiga. Perfeito? Por isso que vocês vão perceber que há algumas semelhanças, obviamente, em relação ao que nós já estudamos no pensamento de Sócrates, Platão e Aristóteles, mas há também algumas diferenças nesse período da filosofia helenística, tá certo? Do ponto de vista da filosofia grega clássica, duas das suas características principais, como eu estava pontuando, elas vão ter menor importância, elas vão ter menor significado nesse momento, tá? Então, a primeira delas aqui que eu destaco, que eu coloco para vocês, é justamente a questão da singularidade metafísica e da preocupação coletiva que ocupava boa parte da reflexão filosófica desses filósofos socráticos, tá? Então, no lugar dessa preocupação de ordem mais metafísica, né, sobre a existência do corpo, enfim, da alma, do mundo das ideias, toda aquela discussão toda que a gente já conhece, já viu, quase que a exaustão, e principalmente da dimensão política que se faz dentro do universo coletivo, tudo isso vai dando lugar cada vez mais a uma orientalização do pensamento que vai ser baseada muito menos nessa lógica de vida coletiva. Lembra, por exemplo, que o Aristóteles vai atribuir a ideia de boa vida, né, mesmo o princípio ético da justa medida, a algo que é construído coletivamente, não no âmbito doméstico, no âmbito privado dos indivíduos, tá? Então, isso vai sendo jogado de lado, vai sendo deixado de lado por esse conjunto de filósofos, por essas correntes filosóficas, por essas escolas, e cada vez mais nós vamos tendo a incorporação de elementos da orientalização do pensamento, que, portanto, ela é mais baseada em uma moral de cunho individualista, tá? Pautada, sobretudo, numa ideia da busca da boa vida. Mas essa boa vida passa a ser cada vez mais independente do ponto de vista coletivo e cada vez mais uma predisposição individual, uma atitude individual orientada por uma mudança de vida, por uma mudança da prática como você faz as coisas, de como você encara a vida. Não é à toa que a gente vai perceber daqui a pouco, quando formos mergulhar em cada uma dessas escolas, que elas vão ter elementos que são elementos muito práticos, debates que são debates muito práticos, questões que são questões fundamentais até o dia de hoje. Por exemplo, quando nós discutimos a respeito da ideia de simplicidade da vida, quando nós discutimos a respeito da ideia de equilíbrio das nossas ações, das nossas atitudes, preservando o meio ambiente, para poder preservar não só a nossa vida, mas também como a das futuras gerações. Quando debatemos questões que estão dentro da chave de discussão sobre o que seria uma vida feliz, um caminho feliz, né, para conquistarmos, para construirmos essa felicidade, muito mais pautada dentro dessa lógica individual, do que eu, indivíduo, preciso fazer. Então, isso, em larga medida, remete
a essas escolas que estão concentradas nesse período da filosofia helenística, beleza? Então, ó, primeiro ponto, já matamos ele. Destaquei aí, singularidade metafísica e essa dimensão de preocupação coletiva. Segundo ponto fundamental, galera, desvalorização da ontologia grega. Como assim, Brunão? Os gregos, de maneira geral, eles fizeram uma inversão na base das preocupações e do debate filosófico. Vamos nos recordar, por exemplo, que a partir de Sócrates, que a gente passa a ter cada vez mais o homem como centro da reflexão filosófica. Se compararmos, por exemplo, a filosofia socrática aos pré-socráticos que tinham ali como alvo das suas preocupações, das suas indagações, enfim, sobretudo as questões de ordem mais natural, sobre a gênese, sobre a origem, né? Toda aquela preocupação cosmológica, tá? Então, com Sócrates, a gente tem justamente uma preocupação que ela deixa de ser de ordem mais cósmica, né, do universo, e passa a ser cada vez mais de ordem ontológica, ou seja, a respeito da existência do ser humano, a respeito das próprias capacidades do ser humano, de como conhecer a si mesmo, de como conhecer as coisas que estão ao seu redor, de como pensar e refletir a respeito dos valores, da ética, dos costumes, dos princípios que orientam a vida em sociedade, tá? Então aqui a gente vai tendo cada vez mais essa desvalorização da ontologia grega, que era demasiadamente especulativa, diga-se de passagem, em substituição, portanto, né, a pequenas obras. Então, o que acaba acontecendo? Você deixa de ter aquelas grandes obras, aquelas grandes ideias, aquele grande sistema de pensamento. Então, você pega, por exemplo, o idealismo platônico, ele é um grande sistema de pensamento, né, cheio das alegorias, como a alegoria da caverna e tudo mais. Então, isso vai sendo deixado cada vez mais de lado e vai sendo substituído por pequenas obras, tá? E essas pequenas obras desses filósofos desse período da filosofia helenística, eles vão tratar, basicamente, de como alcançar elementos mais simples da vida, como a felicidade, como a gente pode evitar o sofrimento, o quão fundamental é para os homens ter uma vida prazerosa, enfim, uma vida que lhes garanta bem-estar e tudo mais. Então, essas questões de ordem mais prática, de coisas de assunto do dia a dia, a gente poderia quase, mas aqui fazendo uma coisa bem rasa, tá, gente? Quase que aproximar de uma ideia aqui de uma autoajuda em alguma medida, tá? Então, essa galeria de filósofos, que foi inclusive vista depois e ficou conhecida como pequenos filósofos ou pequenos Sócrates, enfim, porque alguns deles foram inclusive discípulos diretos dos filósofos socráticos, tá? Esses filósofos, eles traziam essas reflexões de ordem muito mais prática em oposição a toda aquela dimensão mais contemplativa da filosofia grega clássica, da filosofia socrática, tá? Eu deixei aqui para vocês um link aqui embaixo, pessoal. E esse link aqui embaixo, que depois está em pretinho aqui, ó, destacado, tá? É para vocês justamente clicarem e entenderem um pouquinho mais do que foi esse período helenístico, aprofundarem um pouco mais os estudos de vocês, para além daquilo que vocês já têm também na apostila, tá? Então, para saber mais, depois vocês entram nessa videoaula. Lembrando que essa live, ela ficará ali em um dos slides depois gravado, caso você queira rever ela, tá? E aí você clica nesse link aí e leia um pouquinho mais a respeito. Bom, vamos avançando, galera. Vamos avançando. Você, de repente, deve estar se perguntando nessa altura do campeonato. Bom, o Brunão bateu a cabeça na parede, né? Ele geralmente já dá uma babada mesmo em sala de aula. E aí ele vai começar a falar para a gente sobre justamente o cinismo, que é uma dessas primeiras escolas. E aí ele vai lá e coloca um memezinho, enfim, um gifzinho aí do Chaves olhando perplexo para todo esse nosso debate filosófico. Você fala assim, o Brunão não pode estar bem da cachola, deve ter acontecido alguma coisa grave, alguma coisa séria, né? A pandemia aí afetou o cérebro dele. Mas não é. Eu vou mostrar para vocês que coisa interessante, que coisa bacana. Vamos dizer assim, a cerejinha do bolo, o quanto, e vocês eu garanto que não sabiam disso. Eu aposto um bombom que vocês não sabiam disso. Que Chaves é inspirado, a personagem Chaves, ela é inspirada no filósofo Diógenes de Sinope, que durante certa parte da sua vida, devido à adoção dessa ideia de uma vida simples, justamente morou dentro de um barril. Então, a personagem Chaves, em larga medida, dialoga diretamente com essa figura do filósofo Diógenes de Sinope, tá certo? Então, eu não estou louco, o Chaves ele faz parte da filosofia, até porque tem-se ali um debate filosófico por trás. Se você pensar, olha só que bacana, vamos explodir o pensamento. Se você pensar, quando observar com muita calma, eu sei que há várias teorias da conspiração em relação ao Chaves, mas se você pensar quem realmente e quem verdadeiramente é livre
quem realmente pode utilizar de plena liberdade, tem a liberdade de falar o que pensa, a liberdade de se expressar dentro da vila ali do Chaves, né? Única e exclusivamente o Chaves, cara. Por quê? Porque o Chaves é a figura que não tem absolutamente nada a perder. Então, ele pode falar abobrinha, ele pode se enganar, ele pode dizer o que pensa, porque ele não tem nada que vá pesar sobre ele, a não ser única e exclusivamente a sua própria fala, a sua própria liberdade de se expressar e de dizer o que ele pensa, como ele percebe as coisas, enfim, etc. Não é à toa que em vários episódios ele fala o que dá na lata, né? E é onde gera várias confusões. Mas, enfim, a personagem Chaves, como eu estou dizendo para vocês, é inspirada na figura principal do filósofo cínico, a quem muitos atribuem justamente a criação da escola cínica, tá? Isso ainda não é um ponto completamente consensual dentro do debate da filosofia, mas o mais comum é atribuir ao outro filósofo, que eu vou falar daqui a pouquinho aqui embaixo, que é o filósofo Antístenes, tá? Mas alguns atribuem também a Diógenes essa criação. Eu, particularmente, entendo que ele é muito mais o principal expoente, a principal figura que ficou conhecida dentre os cínicos, tá? Então, essa figura filosófica, Diógenes de Sinope, que viveu ali em 404 a 323 antes de Cristo, era conhecido como cão e que adotava um estilo de vida muito simples, chegando a morar dentro de um barril, assim como Chaves mora dentro de um barril. O termo cinismo vem do grego aí, eu não vou me atrever a pronunciar da maneira correta essa frase, porque certamente a pronunciarei da maneira incorreta, tá? Mas é essa aí a grafia da palavra cinismo no grego clássico, que significa, portanto, cão, e por isso, inclusive, da definição aí, né, do Diógenes, conhecido como cão. Diógenes ele desprezava, portanto, as convenções sociais e as futilidades da sociedade à época, ou seja, ele é um crítico dos valores, ele era um crítico dos costumes da civilização à época, ele era um crítico do estilo de vida que as pessoas adotavam e levavam adiante. Uma vez que ele valorizava muito mais um estilo próximo da natureza, da simplicidade, né, como eu disse para vocês, de questões práticas que fossem justamente importantes para a vida das pessoas. Então, ele era aquela pessoa que se preocupava com o que realmente vale a pena na vida, o que realmente importa. Né? Será que importa nós termos justamente um estilo de vida mais consumista, um estilo de vida muito mais pautado naquilo que as pessoas querem que a gente seja, ou mais vale sermos autênticos, sermos pessoas simples, buscarmos justamente a felicidade e tal? Então, ele provocava muito, né, a sociedade à época, justamente por causa desse estilão esquisitão deles. Alguns dizem, inclusive, que ele era um dos mais doidões lá da Grécia Antiga, desse momento aí, beleza? Então, justamente, ele desprezava essas convenções sociais, a futilidade da sociedade à época, defendia um estilo de vida muito mais próximo da natureza e também da simplicidade. Vale destacar aqui, gente, que como esses filósofos também, eles não constituíram, portanto, grandes obras, enfim, não escreveram um tratado, nem nada nesse sentido, né? Muito daquilo que a gente sabe sobre eles são de estudos posteriores que nós temos, tá? Então, muito se perdeu a respeito também do que esses filósofos falavam, do que eles faziam, porque, vamos lembrar, a tradição ali da Grécia Antiga era uma tradição basicamente oral, certo? É acreditado a seu mestre, Antístenes, de 440 a 335 a.C., a criação, sobretudo, da escola cínica da filosofia, tá? E atualizando um pouco as contribuições desses filósofos, os cínicos tendem, portanto, a satirizar o estilo de vida mais consumista, né? Então, se fôssemos trazer os cínicos para os dias de hoje, eles certamente condenariam, por exemplo, né? E aqui eu sei que eu teria olhares de julgamentos, mas, enfim, vou tentar exemplificar. Mas eles condenariam, eles satirizariam esse estilo de vida demasiadamente consumista que muitos de nós levamos hoje em dia na sociedade. Quando, como ontem, por exemplo, né, na reabertura gradual do comércio aqui na nossa cidade, nós verificamos um verdadeiro batalhão de pessoas correndo para a Rua 2 achando que era carnaval fora de época, fazendo filas em lojas para comprar roupa, para comprar sapato, enfim, uma série de coisas. Então, se ele estivesse entre nós, ele certamente olharia e diria o seguinte: quanta perda de tempo essa galera tá, né? Afinal de contas, se teve algo aí que a pandemia pôde nos trazer de maneira muito clara no nosso horizonte, é que talvez nós precisamos de muito menos do que aquilo que a gente realmente acredita precisar para poder viver. Beleza? E ele também tirava sarro das pessoas que eram extremamente conformistas diante da vida. A vida é isso mesmo, a vida é essa coisa sem graça mesmo, ou então, não tem como mudar nada, né? Tudo vai ser
mais do mesmo, ou seja, ele era uma pessoa muito crítica em relação a isso. Ele defendia um estilo de vida mais simples, mas, obviamente, você não deve ser aquela pessoa que se conforma com tudo quanto cai no teu colo, né? Você tem que ser uma pessoa atenta, uma pessoa crítica, uma pessoa reflexiva. Então, portanto, o cínico, e isso aqui precisa ficar claro para vocês, tá, gente? O termo cínico, essa ideia de cinismo ali do período da filosofia helenística, ele não tem nada a ver com o significado comum que nós atribuímos à palavra nos dias de hoje, que tem muito mais a ver com aquela pessoa dissimulada, né? Então, outro vai chegar e falar, nossa, bem, como seu cabelo tá lindo, né? Vai chegar pro Brunão e falar, nossa, você tá tão jovem e tal. Pô, você fala, mas você tá sendo cínico demais, né, velho? Tá na cara que o Brunão já tá envelhecendo aí, ó. Já tem umas penugem branca na cara, já, né? Então, quer dizer, isso não tem nada a ver com essa ideia que a gente atribui a si mesmo de pessoa dissimulada, mas é justamente o próprio significado da palavra tem a ver, como vocês perceberam aqui, com essa expressão de campo, para poder se aproximar muito mais dessa ideia de simplicidade, de apenas correr atrás daquilo que é essencial, que é fundamental para a vida. Beleza? Quem quiser saber um pouquinho mais a respeito dessa figura, eu carreguei aqui um link também, depois vai entrar na aula, vai dar uma clicada e vai ler esse texto para poder aprofundar um pouco mais a sua compreensão a respeito desse curioso filósofo Diógenes de Sinope. Beleza? Bom, esse é basicamente o cinismo, as suas contribuições, a ligação que tem com o Chavito aí. Agora a gente vai para o outro que é uma figura muito conhecida também, que faz parte dessas, que é uma dessas escolas importantes desse momento, é o epicurismo, tá? Então, sobre o epicurismo, nós estamos falando basicamente de uma figura, que é uma figura já de grande destaque, muito importante também, tá? Que é o filósofo Epicuro de Samos, que viveu ali entre 341 e 270 a.C. Ele é, portanto, o criador da escola que leva aí o seu nome, tá? Cuja máxima era justamente a defesa do prazer como o aspecto mais importante da existência humana. Então, se tem algo que vale a pena vivermos na vida, é vivermos uma vida com prazer, ou seja, temos uma vida que seja prazerosa para nós mesmos. Olha que interessante, novamente, essa coisa mais individual, né? Essa dimensão mais particular, mais pessoal, menos coletiva, como a gente estava vendo lá no começo. Não é à toa que ele ficou conhecido justamente como o profeta do prazer e também da amizade. Mas olha só que coisa curiosa, galera. Quando nós estamos falando aqui atrás sobre essa ideia de prazer que o Epicuro está trazendo, que ele está defendendo ali, ela é completamente diferente, beleza? Não é o mesmo rolê que vocês estão imaginando hoje. Ela é diferente daquela que a gente identifica nos dias de hoje, que é sobretudo o prazer relacionado justamente à dimensão mais sexual ou o prazer relacionado à ideia do consumo, né? Então você sente assim, um enorme prazer em pegar aquele cartão de crédito bonito, lindo, ir lá e torrar até você não vê o fim dele. Então não é isso a ideia de prazer, tá certo? Então ele não está defendendo isso. E também ele não está defendendo a ideia do prazer sexual ilimitado e tal. Não é isso que ele está dizendo. Ele defendia qual perspectiva de prazer, para que vocês possam compreender. O prazer ele se daria principalmente a partir aí da apreciação, ou seja, desse elemento mais de sensibilidade humana, principalmente de apreciação da arte, de uma vida equilibrada, né? Essa coisa mais de uma vida equilibrada, de hábitos saudáveis e também de sono adequado. Então, portanto, a ideia de prazer, né? O Zoom está me avisando aqui que daqui a pouco o rolê vai... em 10 minutos vai acabar. Fica sossegado aí que em 10 minutos a gente termina. Então, essa ideia do prazer, ela se daria muito mais uma perspectiva de cultivo do espírito por meio da busca de algumas práticas que são práticas, portanto, virtuosas na vida do indivíduo. Beleza? Então, essa é a ideia de prazer. Uma vida equilibrada, uma vida muito mais sensata, uma vida sem exageros, sem vícios, etc. Isso seria o verdadeiro prazer que o ser humano buscaria em termos existenciais. Beleza? Então, é aí que se encontraria o verdadeiro prazer. De acordo com os principais epicuristas, a busca da felicidade reside em maximizar o prazer, esse tipo de prazer que eu estou destacando aqui para vocês, para diminuir justamente a dor. E que dor que seria essa? A dor existencial, né? A dor de você ter dúvidas a respeito da sua morte, enfim, a respeito de como você deve viver a vida e etc. Então, para eles, a melhor vida ou a boa vida seria essa vida equilibrada, de hábitos saudáveis, em que você dorme bem, em que você busca a temperança, em que você cultiva o espírito, que você aprecia as artes, enfim, que você frui a sua existência da melhor maneira possível.
Até que eu coloquei até uma frasezinha aqui dele, ó, só há um caminho para a felicidade, não nos preocuparmos com coisas que ultrapassam o poder da nossa vontade. Profundo, hein? Profundo, profundo. Outra coisa interessante que quando a gente se refere ao epicurismo também, tá? Aliás, esqueci de falar isso. Quando a gente está falando dessa questão aqui da vida equilibrada, tal, talvez vocês tenham lembrado, mas se não lembraram, eu já fiz o link aqui para vocês, tudo bem? Então, essa busca pela moderação, ela aproxima muito a filosofia epicurista daquilo que a gente já verificou na última aula sobre o Aristóteles, que é a ideia da teoria da justa medida, tá? Lembra quando a gente falou do princípio ético, melhor caminho é o caminho do meio, tá? E que o ser humano deveria buscar essas virtudes e tudo mais? Então, essa ideia do Epicuro é baseada justamente nesse legado, né, naquilo que o Aristóteles deixou para nós. Outra coisa interessante, a busca do ser humano deve ser pelo o que o Epicuro chamava de ataraxia. O que é essa ataraxia? É a ideia de tranquilidade da alma, tá? Então, ter uma alma tranquila, uma vida tranquila, né? Aliás, se a gente fosse parar para pensar aqui de maneira mais detida, o Epicuro faz muito sentido nos dias de hoje, em que a maior parte de nós vive aí uma vida desesperada, uma vida de ansiedade e tudo mais, né? Então, essa busca por essa ataraxia, essa tranquilidade da alma seria fundamental, que é justamente a perspectiva de viver bem, buscando um estado pleno de serenidade, quietude, tranquilidade e moderação. Ou seja, tudo aquilo que 99,9% de nós, seres humanos hipermodernos, não temos. Ainda mais, principalmente com isso aqui na frente de nós, né? Que gera uma gigantesca ansiedade, um desespero, enfim, tudo mais. Então, esse conceito é um conceito interessante, às vezes já foi pedido em prova também, beleza? Os epicuristas defendiam uma prática filosófica voltada à aplicação individual e, portanto, eles desvalorizavam, assim como nós vimos lá atrás, na caracterização geral do período helenístico, eles desvalorizavam as preocupações coletivas no âmbito político. Show, gente! Depois das outras duas escolas, a gente vai ver na nossa aula da semana que vem. Eu preferi ir mais devagar aqui, para que vocês pudessem compreender o pensamento de cada um deles. E agora é hora justamente de nós colocarmos aqui, ou mais do que isso, de rapidamente passarmos pelas nossas atividades, tá? Que eu já dei em aulas anteriores, então eu vou fazer essa correção de maneira muito rápida aqui com vocês, até porque nós só temos aí um pouquinho mais do que 5 minutinhos. Então, eu havia passado em semanas anteriores algumas tarefas. A primeira delas era a questãozinha 1 aí, ó, assim como Aristóteles foi perseguido por razões políticas em sua época, atualmente algumas pessoas do mundo continuam sendo perseguidas pelo que são e pelo que pensam. Em sua opinião, porque o pensamento é considerado perigoso pelos que detêm o poder. A apostila até dá como sugestão aí, ó, que vocês devem fazer menção à capacidade subversiva do pensamento, que é sempre crítico, que faz um inimigo em potencial de déspotas, ditadores e governos autoritários. Mas a gente sabe que, por definição, justamente o conhecimento ele é, acima de tudo, uma forma de exercício pleno da liberdade. E como uma forma de exercício pleno da liberdade, significa que as pessoas têm uma melhor compreensão a respeito de si mesmo e dos processos históricos, enfim, do que acontece ao seu redor na vida em sociedade, na vida econômica, na vida cultural e tudo mais. Então, isso, obviamente, é perigoso, sobretudo aos detentores do poder. Vamos lembrar que não foi por menos que Sócrates foi condenado à morte por envenenamento para tomar cicuta. Beleza? Vamos lá. Questãozinha 2. Dê um exemplo de... Aí aqui ele está lembrando justamente aquela questão que a gente estudou do Aristóteles, né? Justamente da ideia da potência e do ato. Então ele pega aqui, ó, dê um exemplo de uma matéria-prima em potência, um objeto em ato, um vegetal em ato, etc. Aqui vocês podiam soltar a imaginação. Lá, quando eu dei a aula para vocês do Aristóteles, eu dei o exemplo, por exemplo, da cadeira, né, se não me falha a memória. Eu dei o exemplo da madeira, né? Eu falei da cadeira justamente porque eu estava falando da madeira, tá? E quem não relembrar disso, volta lá e veja a aula, porque está tudo muito bem desenhadinho, muito bem exemplificado, muito bonitinho. Mas aqui a gente poderia pegar outro exemplo, né? Vamos pegar novamente aí justamente a madeira para a gente poder pensar na questão do papel, né? Então, uma matéria-prima em potência. A gente pode pegar desde a sementinha lá da árvore, passando pela madeira, até chegarmos no produto final lá na frente, que seria o papel. Beleza? Aqui você podia soltar a imaginação e dar diferentes exemplos. A questãozinha 3, que era uma questãozinha de vestibular, nas alternativas abaixo, que a única que não poderia contemplar o... cortou alguma coisa. O pensamento de Aristóteles relativo à ética. Tá? Então, se a gente observar aqui, ó, é impossível ensinar a virtude. A virtude ela é, acima de tudo, um hábito, enfim. Se você pegar aqui, ó, há duas espécies de excelência, a intenção e a moral. Depois eu corrijo essa figura aqui para poder ficar melhor para vocês, beleza, pessoal?
Aí eu vou lá, eu boto ela. Mas dessas alternativas aqui, você observa tudo, em relação a todas as faculdades, tempo e natureza, sabemos primeiro, blá, 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 qual dessas alternativas aqui não pode contemplar o pensamento de Aristóteles? Então, a resposta correta aqui seria a questão A, beleza? Então, é impossível ensinar a virtude. Por quê? Porque a virtude deriva principalmente de um princípio ético, de algo que o ser humano teria que cultivar por si mesmo, beleza? Bom, e depois aqui nós tínhamos mais 2 questões de vestibular. Eu não vou me alongar porque não vai dar tempo de trabalhá-las aqui de maneira mais detida, mas a questão 4 era justamente para você observar as sentenças a respeito do pensamento de Aristóteles e dar qual que seria a somatória das alternativas corretas. Nesse caso, você tem que somar todas elas. Por quê? Porque todas as alternativas estão corretas, as afirmações a respeito do pensamento de Aristóteles. E, por último, as 4 tipos de causas podem ser objeto da ciência para Aristóteles, que é a teoria das 4 causas dele, né? Que é justamente a causa material, a causa eficiente, a causa formal e a causa final. E aí ele fala, ó, causa eficiente, final, formal, material. Essa é a alternativa correta em que as perguntas, justamente, elas correspondem às causas citadas. Então, se a gente parar para pensar, dentro desse conjunto de perguntas, na ordem que ele colocou ali, a teoria das causas seria a alternativa E. Quem gerou, por que foi gerado, o que é e do que é feito. Show, gente! Vou stopar, né? Nossa, palavra feia. Vou dar um stop aqui no compartilhamento de tela. Espero que o conteúdo de hoje tenha ficado claro para vocês. Se essa correção também ainda não for suficiente, continue escrevendo, tá? Eu vou tirando as dúvidas aí para vocês e a gente se vê, obviamente, aí depois na nossa próxima aula, que ainda não sei se vai ser live class, enfim, se vai ser por aqui, como é que vai funcionar. Vocês ainda têm aí 1 minuto e pouquinho. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser fazer alguma consideração, esse é o momento para vocês interagirem, para vocês participarem. Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria falar uma coisa, Brunão. Pode falar, vamos lá, meu brother. Luiz Felipe, saudades de você, meu querido. Saudades de você, Brunão, também. Como diria nosso querido amigo Carlinhos, né? Aula maravilhosa. Obrigado, Felipe. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Gostei Sensacional! Sensacional. Garanto que vocês nunca mais vão ver Chaves da mesma forma agora. Não mesmo, velho, não mesmo. Vão olhar pro Chaves e falar assim, caramba, mano, tem a ver com a filosofia, que bicho doido. Pois é, velho. Vão olhar de outra perspectiva. Teve uma galera que foi entrando depois, né, também. Renato, dá um alô, cara. Você não te ouviu. Eu entrei depois, eu tava fazendo uns negócios. Você também entrou depois. E aí? É verdade. E aí, Renato, como é que tá? Cara, tô bem. Gostei muito da sua aula, viu, Brunão? Gostou? Tá legalzinho assim? Gostei. É que vocês tá não legal. falam quase, né? Então eu não sei se tá indo certo, se não tá, como é que Que tá. não dá nem tempo de falar, né, Brunão? Muito corrido, mano. Rapaz, tem 1 minuto, vai acabar. Eu tô com medo da live cair e eu deixar vocês aí no vácuo, velho. Eu preciso pegar aquela conta do Zoom que dá pra você fazer 6... Não, brincadeira, gente. Fazer 6 lives direto. Tô brincando. Bom, a Vitória eu já tinha dado alô. O Gutinho, dá um alô aí, cara. Você fugiu. Cara, o Guto deu uma miguelada. Fugi nunca. Tô aqui. Aê, garoto!